Vou, segundo a frase de um personagem de Kipling, o naturalista Hans Breimann, contar-vos uma história em que não acreditareis. Diz respeito a um homem que viveu muito tranquilamente das suas rendas, foi considerado a vida inteira como um ente perfeitamente normal e bem equilibrado, gozou, até o fim, da estima dos seus semelhantes e do respeito dos seus fornecedores, e morreu de uma maneira estranha. Conheci-o em Hastings, cidade que emprestou o nome a uma batalha célebre, Praia Elegante, que é, mais ou menos, de todos os lugares que eu conheço, aquele que o homem mais cientificamente desfigurou. O mar. Essa praia é um ponto sem igual para fumar um charuto, ouvindo o murmúrio das ondas domesticadas e os acordes de uma orquestra húngara, mas, para as pessoas que adoram a água em liberdade, e os recantos em que dominam os rochedos tranquilos, isto não serve. Aquilo não servia, evidentemente, para um homem de elegante aparência que eu encontrava todos os dias, naquela praia boulevard. E foi, provavelmente, o que nos atraiu um ao outro. Trocamos, uma tarde, severas opiniões sobre a localidade e os seus habitantes, e no dia seguinte, fomos juntos para o banho, evitando as proximidades da areia, onde brincam as crianças, e tagarelam. Mundo elegante, e se desencadeiam as orquestras. O meu companheiro nadava com perfeição, não era o estilo impecável, nem o pontapé formidável de certos nadadores, mas o nado de um homem habituado às ondas e que se sente à vontade dentro d'água. Desde então, fomos sempre juntos ao banho. Ele não era conversador, e eu não me mostrava muito curioso, de modo que se passaram várias semanas sem que nenhum de nós procurasse nada saber do outro, a não ser aquilo que ele espontaneamente contava. Certa manhã, comunicou-me que partia à noite, com alguma surpresa minha, ajuntou que morava numa propriedade de Devon, e que teria grande satisfação em ver-me, se eu achasse tempo para ir passar alguns dias com ele. Fez-me ver a delícia dos cachimbos, fumados deitados sobre a erva, e de um lago situado na sua floresta, digno de receber banhistas exigentes. Aceitei o convite e dirigi-me para lá um mês mais tarde. Vivia numa casa absolutamente vulgar, de tijolo e argamassa, assentada no flanco de uma colina. Mostrou-me, atrás da casa, um jardim que descia por um declive, com um gesto vago, indicou o vale abaixo de nós, dizendo-me que lá é que se achava o lago. Propus um banho imediato, mas ele respondeu-me, embaraçado, que era melhor esperar a tardinha e que, além disso, estávamos na hora do chá. Entramos. O chá do meu amigo compunha-se de brande e soda em partes iguais. Bebeu 3 copos, e falamos de banhos e de natação. As corridas e os recordes não o interessavam. Contou-me, com um ar pensativo, que todos os homens da sua família adoravam a água. O pai morrera de uma congestão, na idade de 72 anos, banhando-se nos arredores de Maidenhead, e um dos seus irmãos afogara-se num tanque, que não me disse onde ficava situado. Quis, por delicadeza, contar também a minha história, e falei-lhe de um homem que eu conhecera, o qual, numa ocasião em que se banhava nas costas da Irlanda, vira, distintamente, a alguns metros do lugar em que se encontrava, um polvo de 6 pés de largura, colhido num rochedo. Sentiu um medo tão grande que nadou desesperadamente para a terra, mas, no momento em que ia içar-se para cima de uma pedra, as suas mãos escorregaram, e ele ali ficou, dentro d'água, por mais de um quarto de hora, sem poder mover-se e urrando de terror. Ouviu-me o meu amigo com o olhar desvairado, a boca aberta e as 2 mãos crispadas sobre a mesa. Perguntei-lhe se era nervoso, respondeu-me que não, bebeu 2 goles de brande, a sua mão tremia ao levantar o cálice, e pôs-se a olhar pela janela. O sol estava prestes a desaparecer quando descemos para o vale. O tal lago era um enorme charco de selvagem aspecto, completamente rodeado de herbaçais com uma forma bastante curiosa. Tinha, de comprimento, cerca de 150 metros, de largura, no ponto em que estávamos, cerca de 60. A água parecia perfeitamente limpa e, no entanto, era muito pouco transparente, e de tal forma que, salvo junto às margens, não se lhe podia ver o fundo. Comecei a tirar a roupa, tranquilamente, gozando previamente a volúpia de uma meia hora na água fria, após um dia tão quente. O meu amigo ficou alguns segundos imóvel, depois despiu-se bruscamente, atirou as roupas ao chão,
vestiu o calção e pôs-se de novo imóvel, considerando a água. Atribui à influência do brandy o seu evidente nervosismo, e não pude deixar de pensar que havia muitas probabilidades de ele terminar em uma terrível congestão, como o pai. Meti-me na água de um salto e, sem grande demora, ele me seguiu. A princípio, avançou lentamente, cheio de prudência, medindo as braçadas, mas, quando a profundidade se tornou suficiente, nadou resolutamente para um certo ponto do tanque. Chegado aí, pôs-se a olhar para o fundo, parecendo examinar algo para mim invisível. Os seus modos me causavam grande estranheza, e resolvi perguntar-lhe o que estava vendo. Respondeu-me muito baixo: há uma fonte, e calou-se de novo. Procurei ver o que havia ali, e só consegui saber que a profundidade naquele ponto era bem maior do que eu supunha. Virei a cabeça para fazer uma observação ao meu companheiro, mas o seu semblante fez-me logo esquecer o que ia dizer. Estava pálido, o que podia explicar-se pela frialdade da água, mas, principalmente, coberto de rugas súbitas, mostrando que uma grave preocupação o torturava. Pôs-se a nadar na minha direção e, quando me atingiu, perguntou: não há nada, hein? Ia responder-lhe com doçura que não havia nada, e que faríamos melhor vestindo-nos, quando senti as camadas profundas do tanque remexidas por um vento misterioso. As compridas ervas do fundo abriram-se de repente, como se afastadas pela passagem de um corpo, e o meu companheiro virou-se rapidamente, gemendo, e nadou para a margem, como perseguido por alguma força inimiga. Quando cheguei à terra, achei-o sentado na erva, com a boca aberta, a respiração tão arquejante que pensei que ele ia morrer. Cobrou ânimo, no entanto, e, 15 minutos mais tarde, já vestidos, e ele muito mais calmo, voltamos para casa. Evitei referir-me aos incidentes do dia, deixando em paz aquele que eu já catalogara como um alcoólico, atacado de perturbações nervosas, contentando-me com observá-lo discretamente. Conservou-se calmo todo o tempo que estivemos juntos naquela noite, falando ele, apesar de pouco amigo de conversar, sobre vários assuntos, muito ajuizadamente. A manhã seguinte foi igualmente calma. Depois do lanche, perguntei-lhe se não seria preferível tomar o nosso banho mais cedo. Concordou, mas acabou achando um pretexto fútil, e era quase noite quando partimos. Ele ia, como na véspera, não de todo embriagado, mas superexcitado pelo álcool, e logo, ao aproximar-se do tanque, deu sinais de um doentio nervosismo. Executou, diante do buraco escuro em que se achava a fonte, a mesma pantomima de medo abjecto e de curiosidade, e avançou mais e mais ainda, até que, vendo o brusco sobressalto das ervas, voltou-se como na véspera e quis fugir. Mas eu tivera o cuidado de colocar-me um pouco atrás dele, agarrando-o fortemente pelo braço, fê-lo parar. De repente, conservando-o sempre agarrado, vi a água agitar-se detrás dele. Então, senti distintamente, nas minhas pernas, o roçar rápido de um corpo comprido, de qualquer coisa que parecia ter surgido das ervas espessas, remexendo as camadas profundas do tanque. Sou pouco impressionável, e nada nervoso. Mas, aquele simples contato, o terrível medo apertou-me de repente a garganta. Não posso me lembrar senão da minha desesperada fuga, ao lado de um homem que deixava escapar, a cada abraçada que dava, um angustioso gemido. Quando chegamos à margem e nos vestimos, voltei-me um momento para olhar o tanque. A superfície das águas estava maravilhosamente calma, e brilhava, sob a luz desfalecente do dia, como uma placa de estanho. Pareceu-me, contudo, ver, na outra extremidade, os inexplicáveis redemoinhos que faziam oscilar as ervas do fundo. Não trocamos nenhuma palavra sobre o que se passou naquela noite, nem no dia seguinte, mas, quando chegou a hora do banho, recusei-me a acompanhá-lo ao tanque e dei a entender que, visto o estado de seus nervos, ele faria melhor. Imitando-me, não quis ouvir-me e partiu. Durante a sua ausência, dominou-me a ideia do enorme ridículo da situação e, deixando-lhe algumas palavras, afivelei a minha valise e retirei-me, sem maiores formalidades. Mês e meio mais tarde, o acaso levou-me a ler um curto Fedivers, que dizia que Mr. Silver, de Sherborne,
Devon, fora encontrado morto num tanque de sua propriedade. Atribuía-se a morte a um acidente cardíaco. A minha versão era um pouco diferente, mas não me pareceu conveniente externá-la naquela ocasião, pela simples razão de que não me acreditariam, assim como não me acreditareis agora.